Olá a todos, todas e todas. Olá especificamente para a tia Daisy. Espero que estejam me escutando bem. E eu sou Adilson Júnior Santos Oliveira, sou discente da Universidade Federal de Sergipe, do campus Professor Alberto Carvalho, do Departamento de Biociências. E hoje trago para vocês uma aula especificamente de tecido epitelial. Antes de adentrar no assunto de tecido epitelial, existem quatro importantes tecidos, os quatro principais, que é o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Hoje, eu vou falar especificamente sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é derivado de três folhetos embrionários, como eu coloquei aqui no slide: endoderma, mesoderma e ectoderma. Ele apresenta células justapostas, células muito próximas umas das outras, e apresenta poucas substâncias intercelulares. Porque, veja, se as células não fossem justapostas e nem tivessem poucas substâncias intercelulares, não teria como ser um tecido de revestimento. Porque pense bem, deixa eu usar minhas mãos como exemplo. Aqui são células de tecido epiteliais. E esses buracos são a divisão dela. A divisão não, a longura delas, uma das outras. A longura dela, uma das outras. Para adentrar substâncias e partículas aqui dentro dessa célula, desse tecido aqui, com essas células não justapostas, separadas, seria muito de fácil acesso. Muito mesmo. Entraria facilmente partículas de substâncias. E não teria como revestir, como proteger. Já se as células são justapostas, muito próximas uma da outra, muito justas, para você adentrar, passar por esse tecido, por essa célula, é muito mais difícil. Por isso que por ela ser justaposta, por ela ter poucas substâncias celulares, ela vai ter função de revestir, de proteger. E outras funções também, que eu vou falar adiante. É um tecido avascular. É um dos poucos tecidos do nosso organismo que são avasculares. O tecido epitelial é um deles. É um tecido avascular. Sem vascularização. Aí abre um questionamento. Já que ele é um tecido avascular, ao contrário do tecido conjuntivo, que é um tecido vascularizado, ele, como ele vai, deixa eu procurar a palavra, como ele vai, como chegam o oxigênio, os nutrientes nesse tecido? Chegam através de difusão, que aí é outra aula, que é transporte de substâncias, que estuda a difusão simples, facilitada e tudo mais. Outra coisa, por ele ser um tecido avascular, o tecido de epitelial é de revestimento. Por exemplo, se você morder o lábio, por exemplo, morder, e começar a se desgastar o tecido epitelial, ou cair aquela pelezinha, ou tirar aquela pelezinha. Ali você está descartando, você está destruindo o tecido epitelial. Até aí tudo bem, não irá sangrar. Mas se você continuar mordendo, irá chegar no tecido conjuntivo. E aí irá sangrar. Aí sim irá sangrar. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é vascularizado. Já o epitelial não. O epitelial não vai sangrar. O tecido de revestimento não irá sangrar. Porque é avascular. As funções do tecido epitelial, ele tem funções de revestimento, proteção, absorção, secreção e sensorial.
Tem função também de contração, que eu não coloquei. Função de revestimento, ele vai revestir a parte interna e parte também externas. A exemplo da pele. Uma coisa que também muitas pessoas confundem é que diz que o tecido epitelial é a pele. Isso está errado. Tem tecido epitelial na pele, mas a pele é um órgão. Então, é totalmente diferente. A pele é um órgão e reveste esse órgão, o tecido epitelial reveste esse órgão. Proteção, que aqui eu expliquei, das células justapostas para a entrada, vai dificultar a entrada de partículas, de substâncias, e irá proteger a absorção de moléculas. Um exemplo, o intestino, absorver através de microvelocidades, usando minha mão como exemplo novamente. Os meus dedos, essa ondinha dos meus dedos, são microvelocidades. E entre essas microvelocidades irá ocorrer as absorções. De secreção também. Secreção através das glândulas, que vamos falar melhor lá na frente sobre os tipos glandulares. A exemplo, hormônio, suor, saliva, e sensorial também, que é o neuroepitélios, que é função de percepção. Um exemplo. Sobre junções intercelulares, eu vou falar bem por cima, porque mais lá na frente eu vou detalhar mais sobre as junções. As junções intercelulares, ela tem poucas matrizes extracelular, diferente do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem muita matriz extracelular. Se não for o tecido que tem a maior quantidade de matriz extracelular, diferente do tecido epitelial, que tem pouca matriz extracelular. E também as junções, elas funcionam como folhetos, tanto para revestir quanto para secretar. Adiante, fala sobre as formas e características. São células de formas variadas, tem várias formas. O núcleo pode ser esférico, alongado ou achatado. Puxando o gancho dessas formas de núcleo, geralmente o formato do núcleo acompanha o formato da célula. Como assim, Adilson? As células, se a célula tiver um formato esférico, o núcleo provavelmente terá um formato esférico. Se a célula tiver um formato achatado, o núcleo provavelmente terá um formato achatado. Basicamente isso. Não só tem essas formas, tem diversas outras. Células epiteliais são apoiadas por tecido conjuntivo. Puxando o gancho do próximo tópico, lâmina própria. A base do tecido epitelial é o tecido conjuntivo. Nele vai ter uma lâmina e depois terá também uma membrana, como está aqui na imagem, uma lâmina própria, camada de tecido conjuntivo, membrana basal, que eu vou explicar mais lá na frente também sobre membrana basal, e aí que vem o tecido epitelial, o epitélio. Prosseguindo, tem porção basal ou polo apical, desculpa, como tem na imagem, identificando, superfície livres e paredes laterais. Seguindo, agora eu vou falar de lâminas basais e membrana basais. Funções. Eu já tinha, no slide anterior, eu já tinha comentado sobre lâmina basal, lâmina própria e membrana basal. As lâminas basais, dá para explicar melhor nessa imagem aqui. Ó, aqui está a lâmina própria, que é onde também se tem o tecido conjuntivo. Depois vem a membrana basal. E depois da membrana basal, que tem o tecido epitelial, o epitélio.
A membrana basal, basicamente, é a junção, a fusão de duas lâminas basais. Duas lâminas basais originam a membrana basal. As lâminas basais, ela tem papel estrutural e na infiltração. Ela filtra, tem o papel de filtrar. Influencia a polaridade das células. Também é outra função. A polarização das células. Regula a proliferação e diferenciação celular. Organiza proteínas na membrana plasmática de células adjacentes. Ela também tem essa função, as lâminas basais. E também tem a função de caminho e suporte para a migração celular. Ela tem suporte, como eu já tinha explicado, como se fosse o suporte do tecido epitelial. E também ocorrem migrações celulares. Com essas lâminas basais, ocorrerá migrações celulares através delas. E a membrana basal, como eu já tinha falado, é uma camada situada abaixo do epitélio, membrana basal, como o meu laser aqui, o laserzinho, estou brincando com o meu laser, como que a Daisy sempre brinca nas aulas pintando, desenhando e com laser. Estou aqui com o meu laser, mostrando, apontando a membrana basal, que depois vem o epitélio, tecido epitelial, e é formada pela fusão de duas lâminas basais. Já expliquei isso também. Duas lâminas basais formam uma membrana basal. Agora, sobre junções intercelulares, como eu tinha falado lá no início, que eu ia falar por cima, e agora eu vou aprofundar-me mais, né, nas junções. As junções, elas têm funções de adesão, de aderir, e também especializações das membranas laterais de muitos tipos de células epiteliais. Elas têm especializações das membranas laterais dos tecidos epiteliais. Previnem o fluxo de materiais pelo espaço intercelular. Para cada função, tem um nome de uma junção, que eu vou explicar mais adiante. E podem oferecer canais para comunicação entre células adjacentes. Essa comunicação também se leva o nome de uma junção, que é os comunicantes, que é bem famoso também, que eu vou explicar mais adiante. Como eu falei, agora sobre junções de adesão. As junções de adesão, ela circunda toda a célula, com a aderência entre células adjacentes. Aqui. Zônula de adesão. Se localiza aqui. Agora, as junções comunicantes, que eu tinha falado também nos slides anteriores, a famosa GAPS. Ela proporciona a comunicação entre células vizinhas através de canais hidrofílicos. Então, a função das junções comunicantes é nada menos de proporcionar uma comunicação entre uma célula e outras, entre as células vizinhas. É importante também essa parte que é através, no caso, ocorre através de canais hidrofílicos. Aqui está a junção comunicante. Aqui, por exemplo, aqui é uma célula e essa junção faz com que essa célula e essa célula vizinha se comuniquem. E junções de oclusão, ela é composta por duas proteínas, a claudina e a ocludina. E ela também estabelece uma barreira à entrada de macromoléculas. Por exemplo, proteínas e lipídios. Macromoléculas, a entrada de macromoléculas nas células. Aqui está a zona de oclusão, que impedem, é uma barreira que impede macromoléculas de aderir, de entrar. Agora sobre os tipos de epitélio. Como existem dois tipos de epitélios, que é o epitélio de revestimento e o epitélio glandular, os epitélios glandulares.
Os epitélios são divididos em dois principais grupos, de acordo com a sua estrutura e funções: epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Vou falar agora especificamente sobre o epitélio de revestimento. Epitélio de revestimento existe dois tipos: epitélio simples e epitélio estratificados. Didaticamente explicando isso, o epitélio simples tem uma camada de tecido epitelial e o epitélio estratificado tem duas ou mais camadas de tecido epitelial. Por exemplo, minha mão. Aqui está a minha mão e aqui tem bora dizer que minha mão é um tecido, uma camada de tecido epitelial, então só tem uma camada, é um epitélio simples. Mas caso eu acrescente outra camada, no caso, agora vai ser um epitélio estratificado, porque não tem mais uma camada, agora tem duas camadas. Ponto 3, 4, 5, e assim por diante. Eu coloquei essa tabela, não dá para passar por cima, explicar sem eu mencionar essa tabela. Essa tabela fala de todos os epitélios de revestimento, tem o simples pavimentoso, o simples colunar, o simples colunar com cílios, e assim diante. Os estratificados também, estratificado pavimentoso. E aqui diz a localização, onde se localizam todos esses epitélios de revestimento. Por exemplo, o epitélio pavimentoso, se localiza, a localização dele é no vasos sanguíneos, endotélio, vasos linfáticos, alvéolos pulmonares, e assim por diante. Achei essa tabela excepcional, muito interessante. Agora, não mais, não menos importante, os epitélios glandulares. Os epitélios glandulares, eles são constituídos por células especializadas na atividade de secreção. Como eu já tinha falado inicialmente, no início da aula, eles têm a atividade de secretar através de glândulas, através dos epitélios glandulares. Secretar glândulas salivares, exemplos, suor, hormônios, todos esses. Agora, os tipos, para finalizar, os tipos de epitélios glandulares. Tem as glândulas unicelulares, que, a exemplo, o intestino, para secretar. As glândulas multicelulares, a exemplo das glândulas salivares. Glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. É isso. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Espero que a Daisy tenha gostado. Eu estou gostando muito do tecido epitelial. Eu tinha uma visão extremamente diferente de tecido epitelial. Eu pensei que era uma coisa mais simples, que era só um tecido de revestimento, que era só um tecido de proteção e ponto. E não, quando você vai estudar, quando você estuda a fundo, você vê que ele tem várias funções, que ele tem vários mecanismos, e é muito, muito interessante. Não sei tudo sobre tecido epitelial, mas tudo que eu estou aprendendo com esse processo, com esse decorrer, está sendo muito maravilhoso. E eu espero de verdade que tenham gostado. Que tenham gostado. E se alguém mais, como eu vou postar no YouTube, se alguém mais assistir, espero que tenham gostado da aula. É isso.